Boa noite, Cris e inscritos do canal. Me chamo Rubens, tenho 48 anos e venho aqui contar uma história que sempre me deixou fascinado devido ao quanto ele é incrível. Por isso, convido a todos vocês a mergulharem nesse cenário macabro que vai deixar você se perguntando como pode tudo isso ter acontecido. Bem, quem me contou essa história foi meu avô Alfredo. E vou deixar suas palavras aqui registradas, como ele me contou quando ainda era vivo. Agora peço que escute com atenção o relato do meu avô. Me chamo Alfredo, vou lhes contar algo incrível e macabro que aconteceu em uma pequena cidade de Minas Gerais, bem afastado da capital, no qual não falaremos o nome, pois essas informações ainda está ligado a um certo parentesco no local. O ano era 1941. Na época era um pequeno vilarejo, mas já havia muitas famílias ali. A principal renda da cidade era o minério e a lavoura. Nossa cidade já tinha até uma pequena igreja da Nossa Senhora da Saúde, que também fazia parte do terreno do cemitério, no qual o responsável era um padre recém-chegado que assumiu a igreja. Só que os mais velhos não gostavam que a igreja tivesse em seu comando e diziam que o padre Samuel era muito jovem e parecia ser muito inexperiente para o cargo de tanta responsabilidade. Esse padre era alto, descendente de alemão, tinha os olhos claros, cabelos loiros e sua face era angelical que encantava todas as moças. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, junto com minha esposa Luzia. Só que a gente notou que a igreja só vivia lotada, porque as pessoas que antes nunca nem iam à igreja estavam frequentando e tínhamos a desconfiança que era por causa do padre bem apessoado, que tirava suspiros daquelas mulheres que buscavam um marido. Depois de 6 meses que o padre estava no nosso pequeno vilarejo, a filha de um coronel havia desaparecido e as beatas falaram que o diabo tinha a levado, porque ela tinha se apaixonado pelo padre Samuel e ele não dava atenção para ela, já que ele tinha se casado com a igreja. Porém, em uma sexta-feira de lua cheia, depois de 9 meses que a moça havia desaparecido, ela foi encontrada em uma estradinha de terra na entrada da cidade e ela estava muito machucada, como se algo tivesse rasgado ela toda. Seu corpo foi velado naquela igreja e foi sepultada naquele cemitério. Porém, as pessoas diziam que todas as sexta-feira essa mulher aparecia toda suja, da mesma forma que foi achada, pedindo ajuda. As pessoas pediram ao padre que rezasse uma missa em prol da alma da moça, só que ele sempre ficava muito nervoso quando falava o nome dela. Havia se passado alguns anos e algumas pessoas achavam que o padre tinha algum problema na cabeça, pois se escutava dentro da pequena igreja gritos e grunhidos e ele nunca explicava o porquê daqueles barulhos assustadores. Houve um dia em que uma criança havia desaparecido de dentro da igreja. Ninguém soube explicar o sumiço dela. Só que o padre Samuel disse ter visto ela pela janela da igreja. O menino saiu correndo para dentro da floresta, na hora que ele estava celebrando a missa. Só que essa criança nunca foi encontrada. Aquele pequeno vilarejo estava rodeado de mistérios que ninguém sabia explicar, pois crianças e jovens estavam sumindo a cada 6 meses e depois começaram a sumir a cada 3 meses e ninguém sabia o que estava acontecendo com as pessoas. Todos que moravam no vilarejo estavam em pânico. Em um certo dia, teve um enterro de um senhor na cidade. Enquanto o padre estava fazendo a cerimônia ali no cemitério da igreja, 3 meninos pré-adolescentes resolveram entrar nos aposentos do padre, pois eles queriam descobrir se o padre usava ceroulas ou não, coisa de criança. Então os 3 amigos começaram a mexer nas coisas do padre, à procura das ceroulas, e viram um caderno com anotações.
e um deles falou: "Aí deve ter muito segredo do padre Samuel." Foi quando eles ouviram uma batida no chão de tábua da igreja, como se tivesse alguém ali embaixo e fazendo uns grunhidos rosnados abafados. Os 3 amigos foram em direção àquele barulho, e o que eles viram pela fresta do assoalho os fizeram sair dali correndo e gritando, feito uns desesperados, e levando consigo o caderno de anotações do padre Samuel. Eles juraram entre si nunca mais falarem nada para ninguém, pois tinham medo de levar uma surra e nenhum deles queriam apanhar, já que eles tinham entrado sem permissão na casa de um homem santo. Passando-se alguns dias, um dos 3 amigos desapareceu e o menino que tinha pego o caderno do padre contou a verdade aos seus pais sobre o que tinha acontecido naquele dia, pois ele desconfiava que aquela coisa do porão da igreja tinha pego seu amigo, já que esse menino que sumiu disse que ia na casa do padre de novo descobrir o que era aquela coisa. O menino então entregou o caderno do padre ao seu pai, e o pai do menino começou a ler. O homem ficou horrorizado o que tinha escrito naquela espécie de diário do padre. Vou relatar uns trechos do que tinha escrito. Prestem atenção nos trechos. Meu Deus, me perdoe, pois pequei. Acabei cedendo o desejo da carne e me deitei com Martina, filha do coronel, mas ela é tão linda que não pude resistir aos seus encantos. Eu a amo, mas meu compromisso é com a igreja e não posso largar tudo em amor a ela. E pedi para que ela me esquecesse. Meu Deus, o que eu faço agora? Martina diz que está grávida de mim e ninguém pode saber. Pedi para ela me encontrar aqui pela madrugada para a gente conversar. Senhor, me perdoe, mas eu tive que prender Martina aqui no porão, pois ela ia espalhar para todos que estava grávida de mim e eu não podia deixar ela fazer isso. Isso ia acabar com minha imagem e ia perder o meu sacerdócio. Eu não posso permitir isso. Pai amado, estou desesperado. Não sei o que fazer. Martina está com 9 meses e grita de dor. Ela fala que parece que tem algo rasgando a sua barriga. Perdão, Senhor, perdão. Mas fiz algo que era preciso. Tive que abandonar o corpo da Martina em uma estrada de terra aqui próximo, pois ela acabou falecendo, devido ao parto complicado que ela teve. Nosso filho saiu rasgando seu ventre, pois tinha garras enormes e dentes grandes. E ele é todo peludo e aquilo acabou tirando a vida da minha amada Martina. Eu ia tirar a vida dele também, só que refleti e reconheci que ele era meu filho, apesar de ser um pequeno monstro. E ele não tinha culpa das minhas escolhas, então resolvi criá-lo. Hoje, Senhor, o meu filho está completando 1 ano. E não toma leite, ele gosta de carne vermelha, de preferência crua, e ele tem muita força para um bebê de 1 ano. Meu pai, o que eu faço com meu filho? Ele já está com 10 anos e já não aceita mais carne de cadáver. Ele grita e chega até me agredir. Precisei colocar corrente em seus braços, pernas e pescoço e prendê-los na parede do porão. Perdão, pai. Mas eu tive que sacrificar uma criança inocente, pois meu filho já está com 13 anos e não quer mais comer carne de animal. E já gastei tudo o que tinha para comprar comida para ele. Muitos estavam desconfiados, porque eu precisava de tantos bodes e cabras. Então peguei um menino que estava preso aqui nos fundos da igreja e dei de refeição para o meu filho. Ele ficou pedindo ajuda e eu tive que tampar os meus ouvidos para não ouvir seu pedido de socorro. O meu filho ficou saciado por 6 meses, porém a fome dele só aumentava e comecei a pegar jovens e crianças a cada 3 meses. Me perdoa, Senhor, pois era para um bem maior.
Quando o pai do menino leu tudo aquilo, ele deu um grito de ódio e correu para falar com seus amigos, incluindo eu, e mostrou o diário macabro do padre Samuel. Nós estávamos revoltados diante daquela situação e reunimos todos os homens do vilarejo para enfrentar o padre ceifador. Aquele dia estava bem sombrio, era uma noite chuvosa e chegamos no cemitério, em frente da igreja. Os barulhos de trovões pareciam tremer dentro da gente. Raios e relâmpagos pareciam estar revoltados com aquela situação. Tudo ao redor estava com a atmosfera sombria e macabra. Então gritamos: "Sai da igreja, seu padre ceifador! Pois você vai pagar por todas as maldades que você vem fazendo para o nosso povo." Só que não se ouvia nada da parte de dentro da igreja. Os homens pegaram um pedaço de madeira grande e arrombaram a porta da igreja. Procuraram por todos os cantos, exceto no porão. Quando de repente uma criatura grotesca saiu pela porta do porão e todos ficaram congelados com aquela visão. Aquilo tinha um pelo todo preto, suas garras eram enormes, seus dentes eram pontiagudos, seus olhos eram amarelos, penetrantes, tinha mais ou menos 2 metros de altura em pé, parecia ter asas nas costas e cheirava muito mal. Aquilo veio em nossa direção com um grunhido de fera selvagem. Parecia que ele tinha comido algo há pouco tempo, pois sua boca estava suja. Ficamos ali encarando aquela besta fera. Só que um de nós foi com tudo para cima dele com uma foice. Daquela besta tacou a mão nele e foi jogado com tudo na parede. E a gente começou a deferir golpes naquela besta fera. O seu Messias deu um tiro de espingarda no peito dele. E aquilo soltou um grito assustador que tremeu dentro de nós. E saiu em direção à porta dos fundos. Foi para dentro da floresta densa. Então alguns homens correram atrás da besta fera. Os outros ficaram no quarto do padre procurando ele. Eles então entraram para dentro do porão e sentiram um cheiro podre insuportável e viram o pobre menino que estava desaparecido. Ali, tudo destroçado. E mais à frente, uma pilha de ossos humanos. E atrás dele estava o padre Samuel ajoelhado pedindo a misericórdia para aqueles homens. Os homens, revoltados com aquele pesadelo, saíram puxando o padre. O padre foi se segurando nas coisas e acabou derrubando uma lamparina cheia de querosene em sua batina. Isso fez com que suas roupas pegassem fogo. Os homens então pegaram os companheiros que estavam caídos por causa da surra da besta fera e deixaram o padre ali, sendo queimado vivo dentro da igreja. E poucos minutos aquilo foi tomado pelas chamas. A chuva não conseguia apagar aquelas labaredas de fogo. Pôde-se ouvir o grito de dor daquele homem sendo queimado vivo. Que acontecimento horroroso foi aquele dia. Quando foi pela manhã, os outros homens que foram atrás da besta fera voltaram para casa e não conseguiram achar aquele demônio. Eles relatam que aquilo corria muito rápido e a escuridão das matas, junto com a chuva forte, acabaram atrapalhando as buscas. E como eles não tinham pistas, acabaram voltando para casa. O diário do padre foi levado ao tribunal e viram que o padre era realmente culpado de toda aquela desgraça do vilarejo, começando pela filha do coronel e terminando na pobre criança. Aquela besta fera nunca mais foi vista naquela região e contam que aquela coisa era o próprio filho do diabo. Depois daqueles acontecimentos, a população só aceitava padres idosos. Construíram outra igreja em outro local e onde ficava o antigo cemitério e a igreja ficou abandonado. Ele tinha fama de ser amaldiçoado. Dizem que o fantasma do padre ceifador aparece gritando com sua túnica pegando fogo no local.
Hoje esse vilarejo é uma cidade relativamente grande, mas ainda marcada por essa terrível história. Espero que a Cris e seus amigos do canal tenham gostado da história contada pelo meu finado avô. Se alguém mais conhece essa história, deixe nos comentários. E se vocês sabem qual foi a cidade de Minas Gerais que isso tudo aconteceu.